Boa tarde, gente. Iniciando mais uma aula. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Pessoal, chegar aqui para a gente iniciar nossa aula de hoje. Luiz, você está me ouvindo bem? Sim. Tá, né? Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Maurício, Sara. Boa tarde. Boa tarde, Marina. Bom dia, tio. Boa tarde, Marina. Boa tarde. Tiveram aula pela manhã? Sim. Certo. Deixa o pessoal chegar aqui mais um pouquinho. Deixa eu dar 1h15 para a gente começar, certo? Como é que tem sido a semana de vocês? Normal? Tudo bem? Galerinha chegando aqui. Boa tarde, tio. Boa tarde, Ailana. Tudo bem? Tudo. Gente, quem é que falta me enviar a prova de março daqui? Todo mundo que daqui já me enviou? Eu já enviei, tio. Estevam? Estevam, tu enviou a 10ª questão? Tá fechado o teu áudio. Enviei, tio. Tá. É porque a última vez que eu olhei, eu baixei a tua prova, só que faltava a 10ª questão. Aí eu reenviei para tu me mandar só a 10ª. Tu ouviu essa mensagem? Eu vou ver aqui. Tá? Depois você me manda, tá bom? No outro horário, certo? Tá. É porque faltou só essa 10ª. A 10ª questão eu não consegui fazer, tio. Ah, tá. Mas quando você não souber, mesmo que você não souber, você me envia, tá bom? Tá bom. Porque aí o que que acontece? Aí eu vou saber que você não fez porque você não conseguiu e não porque você não enviou. Entende? A diferença é o seguinte, é que quando você não manda todas as questões, eu não posso fechar sua nota porque eu não sei se você não enviou porque deu um erro ou se aconteceu outra coisa, como por exemplo, você não soubesse fazer. Entende? É por isso que tem que mandar completo. Mesmo estando em branco, você não conseguiu. Tá bom? Sim, tá bom. Aí você me manda. Mas eu vou tentar fazer para enviar pro senhor. Tá, você manda só ela, tá bom? Tá bom. Mas já que você não conseguiu, eu vou fechar sua nota depois, aí eu vou corrigir o que já está aqui, tá bom? É só por uma medida de segurança mesmo, certo? Gente, hoje nós vamos iniciar nossa aula falando sobre
A gente vai fazer uma retrospectiva desse módulo, né, que é o módulo 3, que nós a gente vem trabalhando. Basicamente, é um módulo que fala sobre o Estado monárquico moderno, o que alguns historiadores chamam de Estado absolutista ou monarquias clássicas, alguns dos termos que são utilizados, tá certo? Na aula passada, a gente falou sobre as teorias que justificavam o poder do rei, né, o poder do soberano. Então, a gente estava tentando analisar o soberano a partir dos discursos, né? O poder dele a partir dos discursos que se construía a seu respeito. Além do mais, né, as pinturas, gravuras que se fazia com ele. Ou seja, a gente estava trabalhando no âmbito cultural, sendo que nas aulas passadas a gente trabalhou no âmbito social e político, né, quando a gente estava trabalhando o contexto de fortalecimento dessas monarquias. Hoje, a gente vai trabalhar um outro ponto, que é o lado econômico do rei, né, do fortalecimento do poder do rei. A gente já viu o fortalecimento dele a partir de questões sociais, a partir de questões políticas, a partir de questões culturais, discursivas, e hoje a gente vai ver a partir do viés econômico. Só que antes a gente vai fazer aquelas famosas correções de atividades, certo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Aí eu peço que vocês coloquem o livro próximo, tá certo? Deixem um livro próximo para a gente corrigir a atividade, para a gente trabalhar o assunto. Conseguiram fazer as atividades? No capítulo anterior? Capítulo 10? Sim, tio. Sim? Estava tranquilo? Estava, né? Tá certo. Também vou dar um aviso para vocês. A qualquer momento eu vou pedir 1 minuto só, que eu vou ficar em off. Não sei qual é o momento, tá? Vou pedir só para me ficar em off, para mim abrir o meu portão da minha casa para uma pessoa entrar, tá bom? E aí eu volto em seguida, é 1 minuto só. Mas aí quando chegar a hora eu falo para vocês. Tudo bem? Só para a gente não ficar perdido na hora. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, que é justamente do livro de vocês, que a gente está trabalhando, capítulo 11, tá? Então abram no capítulo 11, certo? Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde. Certo. Bom, nesse capítulo, intitulado Protegendo as Riquezas do Rei, né? Estão conseguindo visualizar minha tela? Sim, né? Sim, tio. Ok. Nesse capítulo, Protegendo as Riquezas do Rei, como eu disse para vocês, nós vamos analisar, do ponto de vista econômico, de que forma o rei ele tentou, né, de alguma forma, centralizar o poder em suas mãos, tá? Só lembrando que essa discussão já vem aqui desde o primeiro do capítulo 9, quando a gente estava falando do processo de concentração. Lembra daquele momento que eu disse para vocês que eu iria ter que sair? Então, 1 minuto, tá bom? Já volto.
Olá, gente. Voltei. Oi? Oi, tio. Demorei muito? Nem tanto. Precisei abrir a porta ali. Tá. Pronto. Voltando aqui ao nosso texto, tá bom? A gente vai trabalhar justamente essa questão da parte econômica que sustentou o poder do rei, tá? Então, para começo de conversa, nosso objetivo hoje é trabalhar um assunto chamado mercantilismo. E aí a gente vai entender de que maneira as práticas econômicas relacionadas ao mercantilismo favoreceram o domínio dos reis, certo? Esse seria o nosso objetivo geral hoje, tá bom? E aí a gente vai entender, por exemplo, que práticas econômicas eram essas, que a gente está chamando de mercantilismo. Tá? Que conjunto de práticas eram essas? A gente também vai tentar compreender o porquê que o Estado absolutista, o famoso Estado moderno, vai utilizar esse conjunto de práticas econômicas para fortalecer o seu poder. E, por último, iremos tentar... Ok, gente. Ok, Marina, tá bom? A gente voltou agora. Eu também tive que sair um pouquinho. E, por último, a gente vai tentar analisar como as relações econômicas, que aí a gente vai chamar de protecionistas, eram feitas entre esses vários estados absolutistas. Compreendido até aí? Sim? Não achem estranho se tiver algum tipo de ruído, zoada de carro. É porque justamente hoje, como é sexta-feira, dia da minha aula, né? Aparece alguma coisa assim, eu não sei o que é. Parece assim sabe? Então, teve já 3 semanas que foi uma chuva torrencial e hoje a gente vai ter a companhia de um carro que está fazendo aqui o asfaltamento da rua. Pois é. Então, cada dia, né, a gente tem um desafio novo para a gente vencer nessas nossas aulas online, né? Gente, voltando ao nosso tema, eu gostaria de corrigir algumas atividades. Antes da gente entrar mesmo no capítulo, eu gostaria de corrigir algumas atividades com vocês. A questão 1, lá na página 150, quem respondeu? Página 150, questão 1. Eu, Luiz. Diga, Luiz. Sim. Diga, Luiz. Estamos ao longo deste capítulo, defina com suas palavras o que é absolutismo. Absolutismo é o sistema de governo monárquico em que todo o poder está centralizado nas mãos do rei. Ok. Alguém respondeu algo diferente? Eu não entendi nada, tio. Repete eu pra respondi. gente, Luiz. Eu fiz também. Tio, pelo que eu ouvi dele, eu acho que eu respondi igualzinho. Igualzinho, né? Ele disse o seguinte, Maria. Ele disse que o absolutismo era um sistema de governo monárquico em que todo o poder estava centralizado na figura do rei. Foi isso, Luiz? Basicamente? Sim. Foi o que o Luiz falou. Gente, só lembrando, tá? Para a gente fazer alguns adendos aqui, porque como eu disse para vocês, a bibliografia que o livro de vocês usa, ela é uma bibliografia um pouco antiga, pelo menos para esse assunto, tá certo? O que eu quero dizer com isso? É que atualmente novas pesquisas têm sido elaboradas por outros historiadores que vêm contestando essa ideia de uma centralização forte e ilimitada na figura do rei, como se o rei tivesse todos os poderes, né? Como eu disse para vocês, isso não é verdade, isso é um equívoco historiográfico, tá?
Então, qual sentido o rei tinha concentração de poderes? Ele tinha grandes poderes, logicamente, porque ele tinha o poder de, muitas vezes, de legislar, né? Ele tinha poder de executar, ele não tinha, alguns reis não tinham nem primeiro-ministro, eles atuavam sozinhos, né? Eles criavam exércitos para controlar todo o seu território, mas isso não significa que o rei tivesse poderes ilimitados. Por quê? Porque ele era uma pessoa, ele era humano, ele era falho. Então, se a gente disser que o rei tinha poderes ilimitados, a gente vai dizer então que ele era um Deus onipotente e que ele nunca errava e que ele tinha todo mundo sob seu controle, como se ele fosse onisciente, certo? Por mais que algum rei desse período quisesse ou tentasse ser, a gente sabe que ninguém consegue, tá bom? Então, por mais que ele tentasse centralizar na sua pessoa o poder, ele jamais conseguiu. Eu posso afirmar com vocês, né, de forma enfática, que nenhum rei desse período que a gente está estudando conseguiu ter controle total sobre a população no qual ele dominava. Principalmente porque as comunicações, os transportes, né, e toda a logística de controle do reino era muito precária, tá certo? Então, não tinha como controlar todas as áreas do reino, principalmente aquelas que ficavam muito distantes do centro. Então, o rei ele tinha muito poder no centro, na sede onde ele estava. Mas quando ele saía da sede, quando aquelas regiões se distanciavam da sede, o poder dele Eu saí diminuía. sem querer. Oi? Eu saí sem querer. Tudo bem, Maria, tudo bem. Tá bom? Então, a gente pode dizer, sim, que era um sistema de governo monárquico, que havia uma certa centralização do poder na figura do rei, porém, o rei não tinha poderes ilimitados. Certo? Compreendido até aqui? Então, continuando, tá? Vamos para a página 151. Na página 151, a gente tem a questão 2. Assis, lê para a gente a questão 2. O absolutismo como forma de governo esteve presente na Península Ibérica, na França e na Inglaterra, tendo impacto influenciado as maiores economias de seu tempo. Seus pensadores mais conhecidos e suas teorias foram Nicolau Maquiavel e sua teoria de que o indivíduo estava subordinado ao Estado, Thomas Hobbes, criador da teoria do contrato, Jacques Bossuet e Jean Baudin. Jean Baudin. Jacques Bossuet. Jacques. Ah, não é esse sim. É tipo Jackson, que defenderam, tá? Jacques Bossuet. É assim, né, tio? É Jacques mesmo. Jacques Bossuet. Que defenderam que o rei era um representante divino. Nicolau Maquiavel e a teoria do contrato, Thomas Hobbes e a teoria supremacia do rei como representante divino, Jacques Bossuet e Jean Baudin, que defenderam a subordinação do indivíduo do Estado. Maquiavel, Jacques Bossuet e Jean Baudin, cujas teorias só se diferenciaram na aplicabilidade teológica, bem como o Thomas Hobbes, que preconizou o indivíduo como o senhor de seus direitos. Maquiavel e Thomas Hobbes, que conceberam o contrato social de Jacques Bossuet, que estabeleceu o conceito de individualismo primordial, e Jean Baudin, que defendeu a primazia da esfera governamental. Assis, tu colocou que letra? Qual é a letra que tu acha que é a correta? Eu marquei a B. Marcou a B?
Quem marcou outra? Coloquei A. Coloquei A. Luiz colocou a A. Quem colocou... Oi? AB. B. Coloquei A também, tio. Coloquei A. Quem colocou a letra A tá certo, tá? Letra A é a correta, então corrijam aí. Por que que não é a letra B? Vou dizer. Nicolau Maquiavel, ele não falou sobre a teoria do contrato. A teoria do contrato social é de Thomas Hobbes. E a teoria da supremacia do rei como representante divino não é de Thomas Hobbes, né? Talvez seja mais de Jacques Bossuet, certo? Portanto, não é a letra B. Por que que não é a letra C? Porque Maquiavel, Jacques Bossuet, Jean Baudin, eles não tinham uma mesma forma de pensar vamos dizer assim, o poder do rei. E se a gente for pensar, Maquiavel, ele não trabalha com questões teológicas, e sim com questões políticas. Somente Bossuet e Jean Baudin defendem a soberania do rei por questões teológicas. Tudo bem? Por que que não é a letra D? Olha, Maquiavel e Thomas Hobbes, eles não, os dois juntos não conceberam o contrato social. Apenas Thomas Hobbes, tá? Então o correto é a letra A. Nicolau Maquiavel e sua teoria de que o indivíduo estava subordinado ao Estado, tá bom? Thomas Hobbes, criador da teoria do contrato social, Jacques Bossuet e Jean Baudin, que defendiam que o rei era um representante divino, tá bom? Então, é a letra A. Só com relação a esses nomes, que às vezes é muito difícil de pronunciar, no francês, já que a gente está falando de alguns autores franceses aqui, como Jacques Bossuet e Jean Baudin, não se pronuncia o S. Então, fica só Jacques, tá? Não pronuncia o S. E aqui é Bossuet. No final, fica como se fosse um R, tá? Bossuet. Aqui também, ó, Jean Baudin. Aqui, IN, a gente lê como se fosse um som de A com um chapéuzinho, tá? Aí fica Jean Baudin. Algumas características da língua francesa, certo? Tio, então por que eles escrevem Baudin? Porque no francês o som din, D-I-N, tem som de dan, como no nosso. Tá escrito na língua deles, certo? É como se você escrevesse seu nome Assis e lá eles fossem ler a partir da forma fonética de como eles estão habituados a falar. Com certeza eles iam errar teu nome. Ia chamar de Assis, por exemplo. Como Maria. Ia chamar Marie. Né? Então depende da forma como eles expressam os fonemas, certo? Terceira questão. Quem respondeu? Respondeu o quê? O que é a letra A? Letra A. Ok. Quem Eu colocou oi? Eu fiquei em dúvida entre a A e a C, mas eu marquei a A e a C também, né? Mas eu fiquei em dúvida entre as duas. Tá. O texto é o seguinte. O fim último, causa final e desígnio dos homens que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros, ao induzir aquela restrição sobre si mesmo, sobre o qual os vemos viver no estado, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra, que é a consequência necessária, conforme se mostrou, das paixões naturais dos homens, quando não há um poder visível capaz de manter em respeito, forçando-os por medo do castigo ao cumprimento de seus pactos e a respeito àquelas leis de natureza. Aí é o príncipe é Thomas Hobbes, né, o Leviatã. E aí a gente tem assim, outra passagem, né? O príncipe não precisa ser piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso, bastando que aparente possuir tais qualidades. O príncipe não deve se desviar do bem, mas deve estar sempre pronto a fazer o mal, se necessário. Então, os dois fragmentos ilustram visões diferentes do Estado moderno.
Então, a partir disso, é possível afirmar que ambos defendem o absolutismo, mas Hobbes vê o Estado como uma forma de proteger os homens de sua própria periculosidade. E Maquiavel se preocupa em orientar o governante sobre a forma de proteger os homens de a forma adequada de usar o seu poder. Deixa eu olhar aqui quem está falando. Ok, Vivi, sem problema, tá? Gente, eu já descobri uma coisa. Por que que de vez em quando a nossa reunião ela acaba não sendo gravada, tá? Acabei de descobrir. Toda vez que eu vou ali no bate-papo, às vezes eu sem querer boto assim, pausar a gravação, porque eu vou olhar a mensagem. Tá? E a gente já perdeu algumas aulas por causa disso. Deixa eu voltar aqui. Assim, não ficou gravado, né? Depois eu tenho que fazer até uma síntese antes da prova de vocês. Bom, a questão que a gente estava trabalhando, voltando aqui, não, esse aqui não, esse. A questão que a gente estava trabalhando é sobre os pontos de vista, tá certo? De cada autor aqui. Então, correto, viu, Assis? É a letra A, tá bom? Por que que é a letra A? Porque é verdade que Hobbes vê o Estado como uma forma de proteção ao homem, contra o próprio homem. Tá? Porque na visão de Hobbes é assim. Os homens, sem nenhum tipo de controle, eles são que nem animais, eles se matam. Tá certo? Então, para que haja a proteção da própria vida humana, os homens precisam doar o seu poder ou transferir o poder que eles têm, os direitos e os poderes que eles têm para uma pessoa central. Essa pessoa é responsável por organizar a sociedade. Essa pessoa é um soberano, um chefe de Estado. E aí, todos que estão dentro dessa sociedade devem obedecer de forma irrestrita a esse soberano. Tá? Era a visão de Hobbes. Por quê? O que ele pensava? Se não houvesse uma figura central como um rei, um governante, que organizasse a vida dos homens, eles acabariam se matando. Essa é a visão que Hobbes tinha, tá? Da natureza humana. Já Maquiavel, ele está mais preocupado em orientar o governante de como ele usar o seu poder, tá? Muito mais do que orientar o súdito de como deve se portar diante do rei, tá certo? Por isso que é a letra A. Por que não é a letra C? Eles não rejeitam o absolutismo, eles são teóricos do absolutismo. Bem aí a gente já mataria a questão, não é a C. Eles são a favores do absolutismo, tá bom? Hobbes pensa o absolutismo realmente como algo irrestrito, ilimitado. E muito da historiografia que trabalha a ideia de absolutismo vai muito sobre as ideias de Hobbes. Só que em Maquiavel a gente não vê essa questão do poder ilimitado. Jean Bodin também não fala sobre poderes ilimitados, muito menos Jacques Bossuet, tá bom? Por isso que na aula passada eu falei para vocês, boa parte dos defensores do absolutismo não entendiam o absolutismo como uma forma de poder irrestrito, limitado, sem controle, nada disso. Certo? Então, é a letra A questão 3, tá bom? Vamos agora para a página... questão 4, na verdade. Continuar na página 151. Quem respondeu a questão 4? Eu. Assis, você colocou o quê? Eu botei a C. Você colocou a C, então... Eu botei também a C, mas eu tenho algumas dúvidas. Bossuet defende a autoridade do rei, mas alerta para as limitações impostas pela obrigação para com Deus. É interessante. Vocês ficaram na mesma dúvida que eu. Por quê? Vou dizer por quê.
Porque o trecho que o livro de vocês pegou, né, que é até uma questão de vestibular, ela é um trecho desconectada do contexto geral das falas de Bossuet, quando ele fala sobre o poder do rei. Se a gente for considerar só esse trecho aqui, só esse trecho, o correto seria a letra B. Se a gente considerar só esse trecho. Se a gente considerar a obra de Bossuet sobre o Estado absolutista, é a letra C. Certo? O livro Então erra? tá certo? Não, porque a gente está considerando só esse trecho. É como se eu pegasse um trecho fora de contexto. Então, a partir desse... É a letra B, tá? Agora, se perguntar, mas professor, ele realmente pensava que era assim, o poder do rei era ilimitado? Não, não pensava. Eu já mostrei para vocês que ele não pensava. Ele tem um livro chamado Orações Fúnebres. Aliás, não é um livro, é uma coletânea de orações fúnebres, onde ele faz aconselhamentos, né? Trabalha questões mesmo relacionadas ao rei Luís XIV e a forma como Luís XIV deveria governar. E lá ele é muito claro quando ele diz que a ideia de Estado absolutista que ele tem não é a mesma, né, que alguns nutrem, essa ideia de Estado arbitrário, que seria um Estado sem limites, né, um rei sem limites. Em sua obra toda, ele jamais concebeu a ideia de um poder sem limites, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele defendia a soberania do rei e de que nenhum homem poderia ir contra a autoridade do rei. Isso ele defendia. Tá bom? Portanto, oi. A terceira é a letra A e a quarta é a C. Ou a E B. a B. A quarta é a B. Tá. Certo? Certo. Estão com dúvida ainda nessa questão? Não. Mais uma vez, se a gente pegar só esse trecho aqui, que eles pegaram desse livro Política, tirada da Sagrada Escritura, a gente vai ter que admitir que é a letra B. Mas se a gente pegar a obra de Bossuet, toda a obra, a gente vai ver que Bossuet não pensava assim, tá? Que o poder fosse ilimitado. Tá bom? Tá. Tudo bem. Gente, a internet ela tá um pouco ruim, tá? Se cair, vocês voltem de novo e a gente continua a nossa aula, tudo bem? Eu só quero que vocês voltem novamente, tá bom? Que aí quando a gente for tirar um print, aí tá todo mundo. Vamos lá. Página 152. Questão A, quem respondeu? Essa daí eu não respondi, não. Pede para a gente apontar elementos na imagem que simbolizam o poder do rei, ou o poder do monarca. A sua armadura. A armadura, que lembra que ele é um chefe do exército. Né? Tipo, com aquela terra. Tipo, aquela terra que tá depois aqui tudo. O poço dele. E tipo um anjo abençoando ele. O horizonte, né? Lá em cima é um anjo. Desculpa ter caído aí, não foi sem querer, na verdade, não. Foi culpa da internet. Sem problema, Assis. A gente está com essa oscilação. Se cair, você volta, tudo bem, tá? Eu só vou admitindo aqui, tá bom? Lá em cima. Lá em cima é um anjo. É um anjo, o anjo dá a ideia de quê? Que ele está servindo o rei. Que o rei é uma figura divina. É, uma figura divina. O horizonte, por exemplo, esse horizonte aqui, ó, tá vendo o horizonte? É tipo o território dominado por ele. Exatamente, é como se fosse o território dominado por ele, ó. Ele com o cavalo empinado também mostra esse poder, tá bom? Sobre o seu território. São algumas das, vamos dizer assim, dos aspectos da imagem que a gente pode pensar, né?
sobre o seu poder. E a letra B, é possível relacionar essa imagem à ideia de direito divino dos reis? E por quê? Botei Sim, sim o anjo pelo anjo descendo do que céu está da no ideia que texto. está coroando o Luís XIV. Oi, Maria? Sim, pelo anjo, sua armadura e o cavalo empinado. Deixa eu botei. É na letra B, né? Letra B. Eu botei sim o anjo descendo do céu da ideia de que está coroando o rei. Exatamente, Luiz. Essa ideia do anjo que vem coroar o rei é como se ele estivesse dando uma legitimidade ao poder do rei. É como se o anjo simbolizasse a mão de Deus naquele momento, dizendo: este é o meu ungido, né? E a ele respeite ou você não deve tocar. Por exemplo, tem uma ideia, né? Os protestantes usam muito, que é não toque no ungido do Senhor. Ungido é aquele que é aspergido por óleo, aquele que é consagrado, né? Então, aquele que está consagrado por Deus, ele não deve ser tocado por ninguém, não deve ser ferido por ninguém, porque é como se você estivesse ferindo e atacando ao próprio Deus. Compreende? Então, essas imagens, quando a gente olha elas, né, ao mesmo tempo a gente tem que fazer dois apontamentos. Primeiro, é uma forma de glorificação do rei, mais do que exatamente apontar que ele tinha poderes ilimitados. É uma forma de legitimar o seu poder, né? E se a gente pensar em Luís XIV, como ele organizou uma verdadeira equipe de artistas, né, para pintá-lo, a gente pode pensar que talvez ele tivesse com problemas de popularidade, tá? Por isso que ele tentava, por meio dessas pinturas, mostrar que ele era legítimo diante de Deus. Tudo bem? A sexta questão, vocês conseguiram fazer? Sim, Tio, Oi, Nicolas. a ideia. Oi. Tio, essas questões assim eu fiz na folha, aí eu me esqueci de responder no livro, por causa que não mandaram para imprimir Sim. na folha. Você pode responder naquela folha que o Eva manda, ou você pode responder no livro. Toda vez que eu mando a atividade, eu peço para fazer no livro. Tá. Gente, eu vou interromper aqui, tá? Vou interromper rapidinho, porque nós estamos faltando 1 minuto, tá bom? Para a nossa primeira parte acabar. Aí eu queria, para a gente tirar um print rapidinho, pode ser? Todo mundo aí abrindo? Ó, 1 minuto, tem que ser rapidinho, tá bom? Oi, Caio. Fazia tempo que eu não te via, Caio. Tudo bem? Tá tudo bem contigo? Tá, tio. Tá, beleza. Vamos lá, Mariana, Sara. Mariana. Heloísa. Oi, oi, oi. Vou tirar um print aqui, tá bom, gente? Olha a carinha. Deixa eu ver se vai todo mundo antes de acabar. Falta 1 minuto, vou tirar logo. Deixa eu ver se eu consegui salvar aqui. Se cair, voltem, por gentileza. Salvo. Muito bem. Ok, o nosso minuto vai acabar, tá bom? E a gente volta em seguida para dar continuidade à nossa aula, tudo bem? Deixa eu ver aqui.